Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Alma. Na nossa última conversa, ficamos de pernas para o ar como pendurado. Hoje enfrentamos o arcano mais assustador, a morte. Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. E eis que no nosso caminho encontramos um cavaleiro montado no seu cavalo branco. E o seu nome é Morte. Com ele vem a transformação e a metamorfose, a perpétua mudança que nos transforma e que é a passagem para algo superior. Este arcano indica que estamos numa fase de fim e prontos para iniciar algo novo. A morte é sobre mudanças. Mudanças que geralmente é desconfortável e que iremos resistir contra. Mudança que nos leva dramaticamente de uma fase para outra fase nova da nossa vida. Esta transformação pode ser dolorosa e até causar angústia. É uma fase difícil de viver e aceitar, mas que tem que acontecer e temos que levar até ao fim, pois o seu resultado será sempre algo melhor. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma e este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista, e estamos lá à tua espera. Temos para te oferecer terapias, consultas, cursos e workshops que são preparados com alma. O canal Portugal Místico está também connosco a patrocinar este podcast e, como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contacto com o canal Portugal Místico. Antes de mergulharmos nas interpretações, é importante entender a origem de a morte. No tarot, este arcano é representado pelo número 13 e tem raízes profundas na simbologia medieval e renascentista. Ele não deve ser interpretado literalmente como um fim de vida física, mas sim como um ciclo natural de transformação. Este é um dos arcanos mais ricos em simbologia. Vamos agora aproveitar para analisar os símbolos, que são muitos, que encontramos nesta imagem. Como sempre, vamos usar a carta do baralho Rider-Waite como referência. Na carta vemos uma figura esquelética montada num cavalo branco. Ela segura uma bandeira, simbolizando a mudança e a transformação. A figura está diante de um cenário do pôr do sol, sugerindo o fim de algo e o início de algo novo. Então começamos logo pelo número. O número 13, que representa o poder e a mudança. E depois na sua figura central temos o cavaleiro, um esqueleto coberto com armadura preta, que está sentado sobre um cavalo branco. Ele é o grande ceifador e representa a morte. Geralmente no Ocidente, a morte é vista como algo maléfico que deve ser evitada a todo custo. Mas no tarot, a morte é vista como uma força neutra que é sentida por todos. O grande cavaleiro pode ter uma armadura, mas não tem espada, o que indica que ele não é maléfico ou violento. Tudo o que segura na mão é uma bandeira que anuncia quem ele é. Desta forma, o cavaleiro representa a neutralidade da morte. No capacete, ele tem uma pena vermelha, e esta pena está ligada ao louco, pois é aqui. Este é um momento de transformação na jornada do louco. O cavalo é branco, em conjunto com o cavaleiro que está vestido de preto, simboliza ou representa o símbolo Yin Yang,
que, por sua vez, simboliza o equilíbrio. Equilíbrio esse que devemos tentar alcançar. O branco do cavalo representa a tela em branco para novos inícios que vem depois da morte do velho. É a ilustração do otimismo perante a morte. E a bandeira que o cavaleiro segura é a bandeira que simboliza a colheita. A morte não é o destruidor, é sim o colecionador. No tarô, a morte é vista como uma celebração daquilo que cultivamos e colhemos durante a nossa vida. Temos no chão um rei caído, por baixo do cavalo. E ele está sem coroa. Isto, ou ele, representa a igualdade na morte. Independentemente do poder que temos, não conseguimos escapar à morte. O rei é uma lembrança que devemos ser sempre humildes, independentemente da nossa posição social. E também temos um bispo neste arcano. Enquanto o rei representa a experiência da morte independentemente dos ganhos materiais, o bispo representa a experiência da morte independentemente dos ganhos espirituais. A morte também chega para aqueles que são iluminados, mas, ao contrário do rei, o bispo enfrenta a morte de bom grado. A sua espiritualidade ensinou-lhe a não ter medo da morte. Temos, pois, duas crianças ou duas raparigas no canto inferior da carta, e elas ilustram a reação que as pessoas normais ou comuns têm perante a morte. Tanto a podem abraçar como o bispo ou ignorar como o rei. Estas escolhas não são exclusivas de reis e bispos. Somos todos visitados pela morte e como escolhemos aceitá-la está em nós. Lá no fundo vemos um barco e ele é a referência da ideia mitológica das almas a atravessarem o mar da morte em direção a uma vida nova. O barco também reforça que a morte não é um carrasco, mas sim um barqueiro que guia as almas para o grande além. Temos depois um portão com um sol brilhante, que pode representar os portões do céu. É a entrada do grande além. Para um transpor e poder experimentar as maravilhas do outro lado, temos que passar pela morte. E agora que já olhamos aos símbolos, vamos então ver os significados, ou os diversos significados. E começamos pelos significados tradicionais. O arcano, a morte, carrega uma série de significados tradicionais. Primeiramente, ele representa a transformação profunda, a renovação e o desapego. Assim como as folhas caem no outono para permitir o renascimento da primavera, esta carta sugere a necessidade de deixar para trás o que não serve mais nas nossas vidas. A nível tradicional, este arcano também pode ser visto como a morte e nascimento, heranças, sociedade e família, guerras e acordos. Temos depois a morte metafórica. Aqui a morte não é o fim, mas sim uma transição. Ela pode indicar o término de um relacionamento, um emprego ou um estilo de vida que já não nos beneficia. Somos chamados a abraçar o desconhecido e permitir que novas possibilidades floresçam. Temos depois a morte como aprendizagem e crescimento. Ela também nos convida a encarar o desconforto da mudança e a aprender com ela. Assim como as sementes precisam de romper para germinar, enfrentar os desafios que a vida nos apresenta permite-nos crescer e evoluir. Ela fala também e significa também desapego necessário. Quando esta carta aparece numa leitura, pode ser um sinal de que é hora de deixar ir o que nos está a aprender. Seja uma mentalidade limitante, um hábito prejudicial ou um padrão de comportamento que já não nos serve. O processo pode ser doloroso, mas é crucial para o progresso pessoal. A nível social, este arcano pode falar de revoluções, de mudanças de regime, de ciclos naturais, ou seja, o poder minguante de um sistema que vai levar à ascensão de um poder totalmente diferente. É a carta das revoluções. Em resumo, a morte no tarô não é um símbolo de perigo ou de fim definitivo,
mas sim o apelo para abraçarmos as mudanças, permitir a transformação e crescer a partir dela. Lembra-te de que, assim como as estações mudam, também nós passamos por fases de transformação das nossas vidas. Quando este arcano aparece, podemos estar perante alguma calamidade que não controlamos, mas que, uma vez ultrapassada, vai resultar em algo de novo. Devemos nos lembrar que existem tempos difíceis e dificuldades que nos vêm pôr à prova, mas que são necessárias para nos fortalecer e fazer crescer. Já agora, será que estamos a resistir em demasia à mudança, à transformação? Não vale a pena resistir e aumentar a dor. Quando a mudança é certa e necessária, não te esqueças que mesmo depois de uma noite de escuridão profunda, o sol volta sempre a brilhar. Isto foi mais um episódio de Conversas com Alma. Aproveita para ouvires e conversar com a tua alma e aceita o convite dela para serem felizes. Se quiseres entrar em contacto comigo, podes me encontrar no Facebook, na página Espaço da Alma Terapias Holísticas ou na página Canal Portugal Místico. Já agora, aproveita para visitar o boletim oracular Conversas com Tarot no site www.portugalmístico.com/boletim. Se gostaste deste podcast, não te esqueças de partilhar, fazer comentários e, acima de tudo, dar feedback, porque é assim que as almas se falam. De resto, é com a alma que desejo que sejas feliz. Margarida Cardoso traz Conversas com Alma. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.